Olá, tudo bem com você, remanescentes? Olha eu aqui para dar sequência às nossas mensagens básicas do Evangelho para crianças. E o tema da nossa mensagem hoje, vamos saber daqui a pouquinho. Primeiro eu quero agradecer às mães que me mandaram vídeos mostrando que esse canal está sendo de bênção para o crescimento espiritual dos seus filhos, que está ajudando eles na educação espiritual dos seus filhos. Eu quero agradecer e também lhe pedir que, se você tem sido abençoado, que você possa compartilhar esse vídeo para que crianças, adolescentes e até mesmo novos convertidos possam ter essa base, porque o objetivo dessas mensagens é construir a base para que as pessoas, as crianças, os pré-adolescentes e os adolescentes possam saber responder a razão da fé deles. Eles têm o entendimento por que eles vão na igreja, o porquê que eles são cristãos. Porque em Cristo nós temos as respostas, então eles precisam entender isso e esse é o objetivo desse vídeo. Então que você possa compartilhar para que mais pessoas possam ser alcançadas através dessa mensagem e saber responder a razão da fé. E hoje nós vamos falar sobre as 5 certezas. O material do vídeo da semana passada, que é o caminho para encontrar-se com Deus, está lá no site sementinha.simplisite.com. Você pode ir lá imprimir o material e dar sequência durante a semana para colorir e fazer da forma que você tiver criatividade. E o material dessa semana vai estar disponível provavelmente na quarta-feira. Então, vamos começar sem mais demora a nossa mensagem de hoje. O tema são as 5 certezas. Então, como nós sabemos, a razão pela qual o homem foi separado de Deus se chama pecado. E por causa do pecado, o homem foi totalmente separado de Deus. E aqui ficou Deus, o pecado e o homem separado de Deus. E porque o homem está separado de Deus, o que aconteceu? Satanás, que enganou o homem, começou a influenciar e fazer parte da vida do homem. E por isso que existem os problemas. Existem os problemas financeiros, os problemas na família, papai e mamãe brigando, problema de finanças. Isso tudo é ação de Satanás, porque ele veio matar, roubar e destruir. E a Bíblia diz que todos nós estamos dentro dessa condição. Não é uma escolha, eu escolhi estar no pecado. Isso aqui se chama pecado original. E todos nós estamos aqui, como fala lá em Romanos 3:23. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então isso é uma condição. E Deus vendo lá que nós estávamos mortos lá, como diz em Efésios 2:1, estávamos mortos em nossos delitos e pecados, ele sabia que a gente não poderia solucionar esse problema. O problema do pecado, separação de Deus e a influência de Satanás. Então esses 3 problemas, ele sabia que nós não poderíamos solucionar. Aí, ele, como nos ama tanto, 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 ele enviou quem? Jesus. Jesus é o nome. Cristo é a sua função, é aquilo que ele veio fazer. Cumprir a promessa de Gênesis 3:15. Desfazer, destruir Satanás. E aqui vem o quê? Através de Jesus, como verdadeiro profeta, ele nos levou de volta para Deus. Então, através de Jesus, nós fomos reconectados, ligados de novo com Deus. Como verdadeiro sacerdote, ele perdoou os nossos pecados. E como verdadeiro rei, ele destruiu Satanás. Então, aqui em Cristo nós temos a solução para o problema do homem. Nós estamos reconectados com Deus, porque ele é o verdadeiro profeta. Nós temos o perdão do nosso pecado e já não vivemos mais em sofrimento. E nós temos a libertação, porque não estamos mais presos a Satanás, porque Jesus, como rei, ele solucionou o problema do pecado. O problema destruiu Satanás. E o que é que acontece? Hoje, qual é o tema da nossa mensagem? As 5 certezas. Então, vamos entender o porquê Jesus morreu na cruz e quais são as certezas que nós temos que ter. O que acontece é que, como agora nós
cremos em Jesus e confessamos a Ele no nosso coração, o que com a nossa boca nós confessamos e no nosso coração nós cremos, o que acontece é que nós temos 5 certezas que nós temos que entender muito bem o que é. A primeira coisa é que nós voltamos a ser filhos de Deus. Estávamos separados de Deus e já não éramos mais filhos de Deus, era apenas criatura de Deus. Deus nos criou, mas o pecado nos separou. Deus nos criou para vivermos com Ele, mas o pecado nos separou de Deus. E aí, por isso, todo o sofrimento entrou no mundo. Ah, então Jesus morreu e solucionou todo o nosso problema. Solucionou. Sabe por quê? Se nós temos a solução desse problema aqui, nós temos tudo em Cristo, todas as respostas. Então, o que aconteceu? Jesus, Ele veio e nos trouxe de volta para Deus. E por isso nós somos filhos de Deus. Lá em 1 João 5, o versículo 10 ao 13, fala que nós temos que saber dessas coisas porque o nosso pecado já foi perdoado e nós fomos feitos, né? Filhos de Deus. E aí, o que acontece? Logo depois, porque nós somos filhos de Deus, o que acontece? Nós temos resposta às nossas orações. Nós temos resposta das nossas orações. Porque hoje já não somos mais criaturas que estávamos afastados de Deus. Mas nós somos filhos e Ele ouve a oração dos seus filhos. Porque hoje está sobre nós a cobertura dos céus. Hoje nós não somos mais órfãos. Nós temos um Pai e Ele cuida de nós. E nós vamos até Ele em oração. E não só isso. Lá em Jeremias 33:3 fala que o quê? Que pede e anunciar-te coisas grandes e firmes que não sabes. E daí, o que vem? Nós passamos a ser morada do Espírito Santo e ser direcionado pelo Espírito Santo. Lá em Provérbios 3:5-2, ele fala que nós temos que confiar tudo ao Senhor. Não confiar no nosso próprio pensamento, na minha própria maneira. Mas eu tenho que confiar tudo ao Senhor e Ele vai guiar todo o meu caminho. Ele vai já colocar todas as coisas no lugar. E não só isso, nós temos certeza do perdão do nosso pecado. Antes nós estávamos assim e agora nós estamos assim, livres. Por quê? Jesus, Ele perdoou os nossos pecados. Lá em Romanos 8:12 fala o quê? Que pela lei de vida em Cristo Jesus nós fomos libertos da lei do pecado e da morte. Então, nós hoje somos livres. Não precisamos mais viver dentro da ação de Satanás, porque nós somos livres. E uma outra coisa, vitória, certeza da vitória. Ai, mas eu tenho um problema, eu não gosto do meu nariz, a minha aparência é muito feia. Ai, não, porque meu amigo não fala muito comigo. Ai, porque eu não tenho muitas amizades. Ah, porque meu pai briga, porque a minha mãe briga. Jesus, Ele veio nos dar vitória em todas essas coisas? Sim, mas a principal vitória que Ele veio nos dar foi que hoje nós estamos reconectados com Deus e através de Jesus, Deus já não vê mais o nosso pecado. Ele nos vê como filhos, sem pecado. E por causa disso, Ele cuida de nós. E Ele ouve as nossas orações. Então, quando a gente vai diante de Deus em oração, e Ele ouve a nossa oração, nós colocamos todas as coisas diante de Deus, Ele ouve a nossa oração e Ele responde a nossa oração. Através de quem? Dos anjos. Porque os anjos são espíritos ministradores a favor daqueles que querem dar salvação. E aí, os anjos vêm com a resposta de Deus para nós. E o que acontece é que, como morada do Espírito Santo, Ele nos direciona. Então, todo o problema que nós temos, tudo que nós precisamos, temos que perguntar a Ele. Como é que Deus fala com a gente? Através da palavra. Nós temos que ler a palavra, nós temos que meditar na palavra, nós temos que viver o que a palavra diz, porque é através da palavra de Deus que nós ouvimos a voz de Deus. E nós temos certeza do perdão do pecado, porque hoje nós somos livres. E o que acontece? Através da autoridade que nós temos através do nome de Jesus, Satanás, ele já não pode mais nos aprisionar. Então, eu não vou mais para o inferno, eu tenho certeza da minha salvação, porque o meu pecado foi perdoado. E, principalmente, a certeza da vitória. Por quê? Porque em Cristo Jesus nós já temos a nossa vitória. Ele nos garantiu tudo aquilo que nós precisamos. Todas as respostas que nós precisamos. Estávamos separados de Deus, por isso nos sentíamos tristes, por isso que a gente não sabia o que fazer. Mas hoje Jesus nos conectou a Deus novamente e nós temos a direção do Espírito Santo. Então Ele nos direciona aquilo que vamos fazer.
Antes o pecado controlava e já estávamos condenados, porque o salário do pecado é a morte. Mas em Cristo Jesus, como sacerdote, nosso pecado foi perdoado e hoje nós somos livres do pecado e temos autoridade no nome de Jesus, porque como rei ele destruiu Satanás e essa autoridade ele nos deu para destruir Satanás. Essas são as 5 certezas. Então, qual é a certeza que nós temos? Certeza da vitória. Por quê? Aí, lá em 1 Coríntios 10, 13, ainda que passemos por alguma provação e Deus permita que passemos, Ele vai nos dar um refúgio, Ele vai nos dar a vitória. Então, não existe uma outra maneira de você ver as coisas, senão que Deus vai te dar a vitória, porque através da oração, nós falamos com Deus e Ele nos responde, porque o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E tudo isso que a gente passa, tudo isso que a gente pensa, a gente chora porque tá triste, a gente sente que a gente não é muito amado, a gente pensa que as pessoas não entendem o nosso problema. Então, tem muitas pessoas ao redor do mundo que estão nessa mesma situação. E quando nós entendemos que em Jesus nós temos todas as respostas, porque voltamos para o nosso Pai, a gente recebe essas 5 seguranças. E aí, a gente tem que dar essa resposta também para as pessoas que estão ao nosso redor. Na escola, na vizinhança, na sua família, seu pai, a sua mãe, seu amigo. Eles precisam saber que em Cristo nós temos a solução para o problema, todos os problemas da nossa vida. Ai, mas agora imediatamente eu vou ter dinheiro porque meu problema é dinheiro. Eu vou ter o que eu quero porque esse é o meu problema, porque eu não tenho o que eu quero, eu não posso ter aquilo que eu quero. Você acha que Jesus morreu para resolver esse problema? De lhe dar dinheiro ou lhe dar aquilo que você não tem, mas que você quer? Não, Jesus morreu para solucionar o verdadeiro problema do homem, que era estar separado de Deus. E uma vez que o homem volta para Deus, ele tem direção do Espírito Santo, ele tem a capacitação do Espírito Santo. Ele te chamou para ser um remanescente vitorioso em Cristo Jesus. Então, remanescente, a partir de hoje, todos os dias procure meditar nas 5 certezas que você tem. Esse material vai estar disponível no site a partir de quarta-feira. E você pode, mamãe e papai, imprimir o desenho e aí você coloca na parede para que todos os dias, quando o seu filho acordar, ele possa orar e recitar as 5 certezas para que ele possa memorizar e saber que ele não está só e que todos os problemas que ele tem, há uma solução. E essa solução está em Cristo Jesus. Mais uma vez, que o Senhor abençoe e guarde. Nós vamos orar para encerrar essa mensagem. E, mais uma vez, eu te peço, se você conhece alguém que precisa ouvir essa mensagem, ser alimentado, ter a sua vida espiritual com a base forte na verdade da palavra, simples, porém, é uma verdade que não podemos deixar de viver. Não podemos deixar de saber como cristãos, para sabermos responder à razão da nossa fé. Oremos. Deus, nós queremos agradecer mais uma vez pela Tua presença em nossas vidas, através de Jesus Cristo, porque o Senhor enviou Jesus para nos salvar e para solucionar o problema. E, Senhor, eu tenho muitos problemas que parecem não ter solução, mas hoje nós aprendemos através da Tua palavra que todo problema é uma solução, porque Cristo é a solução, a resposta para tudo. E eu te peço que, através do Teu Santo Espírito que mora em mim, eu possa receber a direção correta para que o meu problema seja solucionado, porque o Senhor não me deixa só. O Senhor é presente na minha vida e a minha vitória é certa. Em nome de Jesus Cristo, nós oramos e agradecemos. Amém. Obrigada e até amanhã.